Estamos de volta ao vivo. Hoje o assunto de Estado recebe os senadores da bancada rondoniense. Você ainda pode participar, telespectador e ouvinte da Rádio Senado. Envie sua pergunta ou comentário pelo telefone do Alô Senado 0800 61 2211, pelo site senado.gov.br/Alô Senado ou pelo Twitter @TV Senado. Quero ressaltar que todas as participações, as que foram apresentadas, as que ainda vão ser apresentadas e as que não forem apresentadas, serão enviadas aos 3 senadores ao final do debate e eles certamente darão respostas uma a uma. Então vamos retomar o debate que a gente estava um pouquinho no bloco anterior, né, Armando? Vamos falar agora de regularização fundiária. No ano passado, o governo federal anunciou um plano bastante ambicioso chamado Programa Terra Legal, que pretendia regularizar, no âmbito da Amazônia Legal, as propriedades que hoje estão totalmente irregulares. Esse programa foi para frente lá em Rondônia? Senador Valmir. Olha, esse programa está andando, mas ainda em marcha lenta, lamentavelmente. Nós temos mais de 60, 70 mil propriedades sem regularização. O Estado deve ter em torno de 130, 140 mil propriedades rurais, pequenas, médias e grandes. Eu acho que o novo Código Florestal Brasileiro vai dar essa possibilidade de acelerar essa regularização, porque até 4 módulos fiscais não vai ser preciso reflorestar, apenas as margens de rio. O senador Assir, presidente da Comissão de Agricultura, acompanhou todos os debates, o senador Ivo Cassol também, que faz parte, acompanhou todos os debates, eu acompanhei também, com os relatórios do Luiz Henrique, senador do meu partido, Santa Catarina, do Jorge Viana, do PT do Estado do Acre, mas 2 homens preparados, ex-governadores, fizeram bons relatórios. E agora, sancionado, vetado algumas coisas, mas para Rondônia, eu acho que ficou muito bom. Porque a pequena propriedade, que é 95% dos nossos produtores rurais de Rondônia, eles estão desobrigados que até 4 módulos fiscais, e o módulo em Rondônia é 60, logo 240 hectares, não vai precisar de recompor a reserva legal, o que nós chamamos de áreas consolidadas. Por que obrigar? Se a Amazônia preserva 81,5% das suas florestas, por que obrigar um pequeno produtor, o produtor da agricultura familiar, a reflorestar aquela terra que ele está usando? Então, acho que foi uma coisa muito sensata do relator Waldo Rabelo, que foi lá na Câmara Federal, depois com o Paulo Pial, e aqui no Senado com Luiz Henrique e Jorge Viana. Então, a regularização que tem agora vários órgãos trabalhando nesse sentido, o MDA, né, o Terra Legal, e a Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia, o INCRA também, né, lá do Estado de Rondônia, que teve agora uma indicação conjunta de toda a bancada para a substituição do INCRA em Rondônia. Então, todos esses órgãos estão trabalhando em conjunto para regularizar, para titular as áreas. Isso vai aumentar a economia de Rondônia, porque sai da economia informal e passa para a economia formal, porque cada um vai ter o documento da sua terra, ele vai poder fazer um financiamento no Banco da Amazônia, no Banco do Brasil, na área da agroindústria no BNDES, enfim, eu acho que vai aumentar a riqueza do Estado. E o governo do Estado, o governador Confúcio Moura, me disse recentemente que está agora autorizado pelo governo federal a fazer o cadastramento de uma forma quase que geral de todas as propriedades de Rondônia para titular aquelas que ainda não têm propriedade. E os prefeitos também nas áreas urbanas estão fazendo a mesma coisa, porque muitas cidades de Rondônia não tinham ainda o título definitivo à sua escritura pública. Eu, quando fui prefeito há 20 e tantos anos atrás, eu já comecei no primeiro mandato, eu fui prefeito 2 vezes e o Ivo Cassol 2 vezes da mesma cidade, assim como o Assir foi prefeito de Ji-Paraná. Então, naquela época, a gente já começou a fazer a regularização, a escrituração das terras nas áreas urbanas. Mas como Rondônia é um estado novo, logo ainda tem cidades que não têm regularização urbana, e o Estado não tem também uma grande parcela de regularização fundiária. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito em ritmo acelerado para poder dar a titulação a essas propriedades e o Estado poder gerar mais renda, gerar mais riqueza para a nossa população. Senadores, nós temos aqui uma sugestão, ainda voltando um pouco à questão de energia, mas é um tema, e a questão de recursos para Rondônia. O José do Carmo Cardoso Sampaio, que é de Vilhena, ele dá uma sugestão para os senhores. Ele sugere que talvez fosse o caso de se fazer uma legislação que permitisse com que as regiões sul e centro-oeste devolvam à Rondônia parte do ICMS que elas vão cobrar no consumo da energia que está sendo gerada pelo estado de Rondônia. Se Mas, isso é possível, a gente retoma um pouquinho. Por isso, está pronto o meu projeto, estou entrando amanhã, que seria o ICMS verde, para que os estados produtores da região amazônica sejam compensados de alguma maneira, porque o royalty é muito pequeno.
E o que vai ficar para nós? A não ser a marginalidade que vai ficar, entendeu? A criminalidade, que infelizmente depois das usinas fica essa ressaca, e além disso o problema social, sem contar a superlotação que ficou. E o Estado vai perder receita. Então, portanto, a PEC do ICMS, nós estamos tirando essa parte que tem o combustível junto. Eu fiz a emenda nessa PEC, mandei, quer dizer, a sugestão. Estou já dando entrada amanhã. Com o ICMS verde, a região amazônica vai ser compensada. Não só Rondônia, como Pará, como Mato Grosso, outros estados. Sob pena de a gente fornecer a energia que o Brasil precisa e nós só ficar, infelizmente, com a ressaca. Nós falamos bastante da questão do desenvolvimento, da industrialização de Rondônia. Talvez parece que ficou claro aqui que a industrialização ela seria voltada para, na verdade, um processamento do produto agrícola da agropecuária produzida em Rondônia. Mas outras questões, por exemplo, telecomunicações de Rondônia. Não é uma coisa ainda tranquila. A telefonia não funciona ainda a contento como em outros centros do país, internet. Como é que os senhores veem essa questão da infraestrutura na área de telecomunicações? Acho que a telefonia hoje está ruim no Brasil inteiro. Eu fui no Rio de Janeiro recentemente, fiquei 3 horas sem sinal da TIM. Com todo respeito à TIM, mas a TIM tem falhado constantemente. E Rondônia, para um estado jovem, um estado novo, eu acho que a comunicação de Rondônia ela é boa, desenvolveu bastante. Na área de televisão, de rádio, de telefonia. A internet em algumas regiões do estado ainda deixa um pouco a desejar. Mas, no geral, tirando alguns distritos que ainda não têm telefonia móvel, né, a telefonia celular, de alguma bandeira, de alguma rede, mas, no geral, a telefonia em Rondônia ela tem avançado bastante para um estado jovem, um estado novo. Quanto à questão da energia que o senador Cassol se referiu, a pedido dele eu já havia entrado, não sei se é mais ou menos no mesmo objetivo, eu já tinha entrado com um projeto, também quando você era governador, você tinha me pedido, eu tinha entrado com um projeto aqui para essa questão do ICMS ser na fonte geradora e não no consumo, que hoje o ICMS das usinas de Rondônia vai ficar para São Paulo, para Minas Gerais, para outros centros e não para Rondônia. Acho que o projeto Cassol vem nessa mesma linha, né, de alguns projetos que já estão tramitando no Senado, para que o ICMS fique na parte geradora e não no consumo. Agora, isso nós precisamos avançar na reforma tributária. Eu acho que o Brasil, infelizmente, tem pecado, tem penado por não ter uma reforma tributária mais justa. A carga tributária está muito alta, uns pagando demais, outros pagando menos, uns não pagando nada, sonegando, porque a carga tributária é muito pesada. O Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Se pudesse todos pagar e um percentual menor, ou se diminuir a carga tributária, todos vão poder pagar e talvez até arrecadar um pouco mais do que o Brasil arrecada hoje. Senadores, nós já conversamos muito sobre energia, sobre transportes, sobre telecomunicações. Nesse final de programa eu gostaria de introduzir um tema social. A região norte é a campeã do trabalho infantil. E dentro da região norte, Rondônia se destaca como o primeiro lugar no ranking. Segundo informações do Ministério Público do Trabalho, 10,78% das crianças de Rondônia trabalham indevidamente. O que os senhores, como senadores, representantes do Estado, têm a dizer sobre esse problema? Bom, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de iniciar o que eu teria que falar sobre o Terra Legal. Pois não. Eu não consegui. Isso, retomamos o Terra Legal e depois o senhor já entra na questão do trabalho infantil. É uma preocupação nossa muito grande, Armando, é a questão da regularização fundiária. Nós estamos trabalhando já desde o ano passado, junto com o MDA, junto com a Secretaria de Estado da Agricultura de Rondônia, para levar documento às famílias. As pessoas estão produzindo, estão nas suas áreas, elas foram convidadas a ir para Rondônia e lá estão sem documento. Nós reclamamos um pouco da lentidão desse programa Terra Legal, mas nós temos que lembrar que antes de 2009 não existia nem o programa Terra Legal, ou não existia a possibilidade da regularização fundiária. Hoje nós temos mais ou menos quase 25 mil áreas com condições de receber o título definitivo da sua área e a sua escritura. Mas nesses 2 anos, apenas 1.000 títulos foram dados aos agricultores do estado de Rondônia. Então tem muita coisa para se fazer. Quando nós falamos em preservação da floresta, em cuidar para não haver desmatamento, Antônia Márcia, nós temos que lembrar que quem cuida da floresta é o ser humano.
é a pessoa, é o agricultor. Ele sabe muito bem que ele precisa cuidar da sua água, das suas nascentes, dos seus rios, para poder produzir na sua lavoura. Então, para cuidar do meio ambiente, nós temos que cuidar do ser humano. E o grande mecanismo para cuidar da floresta é dar a documentação para a pessoa. Porque se a pessoa não é proprietária da área, ela também não tem responsabilidade em cuidar. Ela não vai ter estímulo em cuidar, porque se ali ela for embora, ela não tem documento, não tem nenhum registro seu. Então, a regularização fundiária é também um estímulo e uma ferramenta para cuidar do meio ambiente. É um trabalho lento que está acontecendo, mas nós estamos acompanhando o MDA, junto com o governo do Estado, para que isso aconteça o mais rápido possível. Ainda nesse tema, senador, só para a gente ver se consegue fechar um pouquinho o número aí. Existe uma estimativa de quantas pessoas, de quantos atuais poceiros, já que não são proprietários de terra, estão aptos a receber esse título? Não são só poceiros, não, só para complementar aqui. Poceiros. São pessoas que receberam a terra do INCRA e não foi titulada, não foi documentada. O INCRA ficou 8 anos sem fazer nada. O Devolveu. INCRA ficou 8 anos no governo Lula e não deu um título definitivo, não deu uma escritura pública para o agricultor. Há muitos anos. Existe uma estimativa dessa quantidade de 60 mil, 50 mil, sei lá. 60 mil. Em torno de 60 mil, talvez mais de 60 mil. Passa um pouco de 60 mil. Mas que estão aptos hoje a receber, cadastrados em torno de 25 mil propriedades. Dessas 25 mil, 9 mil já foram feitos georreferenciamento. E já receberam o título 1.000 proprietários. Portanto, tem um longo trabalho pela frente. Anteriormente, o ministro Afonso Florencio nos deu uma estimativa que até 2012, ao final de 2012, toda a Rondônia já estaria georreferenciada, mas aí não em função da mudança do ministro, mas até porque a política é a mesma. Com o novo ministro Pepe, a história já é um pouco diferente. Já passou-se para 2013, o final de 2013, para fazer o georreferenciamento de todas as propriedades do estado de Rondônia. Portanto, é um ritmo lento, mas algumas obrigações foram retiradas agora para dar título até 4 módulos, e isso vai agilizar mais. Eu acredito que até o final desse ano o governo consiga aí talvez chegar a 10 mil títulos, o que seria muito, seria uma vitória muito grande. E fazer o georreferenciamento de todas as áreas até 2013. Porque aí sim, aí fica fácil, através da informatização, toda a área já na plancheta, sair da plancheta e entrar no computador, fica muito mais fácil gerenciar e trazer. Só para concluir também nessa parte do Terra Legal, eu, no mandato passado, eu fui 2 mandatos consecutivos governador. Como o INCRA não funcionava, nós, no encontro dos governadores da região norte, nós trabalhamos para que o presidente Lula, na época, criasse uma estrutura para poder legalizar. E foi isso que surgiu o Terra Legal. Porque o INCRA, na verdade, ficou 8 anos sem dar um título de terra, sem documentar. E com isso, o agricultor, ele acaba tendo o quê? Bom, se ele só tem a posse, ele tem direito a R$2.000, R$3.000, R$4.000 do Banco do Brasil, do BASA. Com o documento, ele tem direito a 50, 30, 40, ele pode fazer investimento maior. Então, quer dizer, já que o governo federal quer incentivar para gerar emprego, gerar renda e não deixar o país que entra em crise, é só regularizar, gente, regulariza, porque da mesma maneira, o senador Raup falou aqui agora há pouco, a questão urbana. Na época, eu me recordo, o Raup foi prefeito 2 mandatos, o Rolando de Moura, eu também fui 2 mandatos, na minha época eu consegui legalizar o quadro, o perímetro urbano. A Caixa Econômica conseguia financiar para as pessoas poderem, fazer a casa própria. Assim, nós temos vários municípios em Rondônia que não têm o título de propriedade para poder fazer a regularização. Então, é importante, agora, da maneira que está aí, está redondo, só nós precisamos o quê? Agilidade e precisamos que comece a deslanchar para que o sistema de regularização ele faça em efeito cascata, vai regularizando imediatamente. Mas eu queria voltar aquela pergunta que você fez aí do índice de trabalho infantil. Eu queria contestar esse número. Eu desconheço. Segundo o Ministério eu acho que tem uma coisa, Armando, como a questão da corrupção. Parece que hoje tem mais corrupção no Brasil e não tem menos. É porque os órgãos de controle estão mais rígidos. Foram criados mais órgãos de controle, a CGU, o TCU, a Polícia Federal e por aí vai.
Então, lá, talvez o Ministério Público de Rondônia esteja sendo muito competente, eu quero até elogiar o Ministério Público de Rondônia, que está apurando Mas mais isso é do que uma os outros pesquisa estados. nacional. Mas não pode ser, Ministério pesquisa Público do nacional. Trabalho. Não pode ser. Não. Não Eu pode posso ser. depois dar Nosso fonte. estado, Eu não tenho aqui... o nosso estado de Rondônia, Deve ser alguma coisa localizada, entendeu? Armando. É, Não há- nosso estado de segundo Rondônia, nós não temos essa Né? estatística no estado de trabalho infantil. infantil não Nós tem, não é temos. mínimo. É o mínimo, muito pequeno. Pois eu do vou mínimo. fazer É diferente chegar das coisa carruagens. localizada aos em senhores algum senadores lugar. de onde eu retirei esses dados que a nossa produção Ó, vou te- capturou vou dar um aí exemplo pra você, para Armando. nos municiar para esse Armando, debate. vou te dar um exemplo Agora, pra já você. que o senhor falou em Mas só corrupção, vou dar um exemplo para você, se Armando, permitir. Armando, eu Uma tenho vez uma pergunta o aqui. divulgou dados de desmatamento e colocou Rondônia lá na frente. E eu questionei. Por quê? Eles estavam pegando área de pedra, dessas outras aí, próprias usinas, como desmatamento. E quando, na verdade, tem autorização federal. Então, quer dizer, é uma situação diversa. Então, pois então, Senador, essa questão do Armando, trabalho só- infantil, nós vamos Isso. depois procurar esclarecer com cada senador. Deve ser alguma coisa Eu vou aproveitar localizada. só, Armando, eu vou aproveitar aqui, não é. Armando. A gente Agora, tem uma já pergunta.